Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa lição falando sobre o profeta Abacuque e a sua mensagem dirigida ao reino edomita. Nesse trimestre, a nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto, editora Betel, nós estamos estudando os profetas menores e a mensagem que cada um deles passou às nações, seja para Judá, Reino do Sul, seja para Israel, Reino do Norte, seja para as nações estrangeiras. Obadias dirigiu a sua mensagem a uma nação gentia, a nação de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. O título: O juízo divino virá. Obadias, o juízo divino virá. Esta é a nossa quinta lição desse trimestre. Você confere aqui na descrição o link das lições anteriores. E, como sempre, estamos trazendo um resumo sobre o conteúdo da nossa lição. O texto áureo desta nossa quinta lição está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Verdade aplicada. Andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. Os objetivos desta nossa lição, os 3 pontos, estaremos refletindo neste vídeo: mostrar o cenário da mensagem do profeta Obadias, destacar o pecado do povo de Edom e apresentar lições de Obadias através da sua mensagem para os nossos dias atuais. Durante toda a história do povo de Israel, nós acompanhamos nos livros históricos, nos livros proféticos, como é o caso de Obadias, os edomitas sempre foram uma pedra no caminho do povo de Israel, sempre se levantando, agindo furtivamente, aliando-se com outras nações para invadir, saqueá-lo, castigá-lo, os seus irmãos, a nação de Judá. Mas, como Deus é soberano, e nesta lição nós vamos compreender também sobre isto, Deus comanda a história, Deus cuida de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus dá tempo para que homens, nações se arrependam. Mas quando isso não acontece, Deus intervém e traz justiça, porque Ele é soberano. Nosso texto bíblico de referência está em Obadias, versículos 1, 2, 3, 4 e o 21. Lembrando, o livro de Obadias só tem um capítulo e 21 versículos. É o menor livro do Antigo Testamento. Visão de Obadias: assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua altura, na sua alta morada, que diz no seu coração e na sua que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú.
e o reino será do Senhor. O livro de Obadias, ele tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra esta nação estrangeira. Sua mensagem é dirigida quase que exclusivamente a esta nação estrangeira, por causa do mal que eles causaram aos seus irmãos, Judá e Jerusalém, a sua capital. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. Então, trazendo uma reflexão a respeito do livro, para depois nós falarmos da mensagem do profeta, o livro de Obadias, como já pontuei, é o menor livro do Antigo Testamento. Ele contém apenas um capítulo e 21 versículos. O autor é o próprio profeta, Obadias, e o tema do livro é o juízo de Edom, o julgamento divino contra os edomitas. A data, segundo a maioria dos estudiosos, está datada ali de aproximadamente 840 antes de Cristo. E o nome do profeta, o significado do nome do profeta é Senhor, servo do Senhor ou adorador do Senhor. É o significado do nome Obadias. Os propósitos, o propósito da mensagem do profeta, do livro. Profetizar o juízo, primeiro, profetizar o juízo contra esta nação, os edomitas, né, os descendentes de Esaú. Revelar a ira de Deus contra os edomitas por terem se regozijado com o sofrimento de Judá, seus irmãos, e para entregar também a mensagem de juízo divino contra esta nação. Para os edomitas, a destruição, que viria mais na frente, e para o povo de Israel, um livramento futuro, o chamado Dia do Senhor. O livro contém 21 versículos e a estrutura dele está mais ou menos assim, entre do versículo 1 ao versículo 9, profecias do profeta ali de destruição dos edomitas, da nação de Edom. Do versículo 10 ao 14, as acusações contra a Edom, né? As profecias e as acusações por causa de suas ações, seus atos. Dos versículos 15 e 16, o juízo de Deus contra as nações, porque Deus é soberano, Deus é Senhor de todas as coisas, e todos têm que prestar contas, mais cedo ou mais tarde. E os versículos 17 ao 21, a restauração divina de Israel, a nação escolhida de Deus. Temos também doutrinas centrais que nós encontramos no livro. A soberania de Deus é uma delas. O Senhor governa o mundo, trabalhando na história para revelar a sua glória. Deus usou as próprias nações que eram ali auxiliares ou trabalhavam junto com os edomitas, muitas vezes contra os judeus, contra os israelitas, e Deus usa essas próprias nações para se voltarem contra os edomitas. Encontramos também a questão da justiça divina. Deus responsabiliza as pessoas e as nações pela maldade delas e castiga-os por seus atos. A lei da semeadura. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo, vai dizer que ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Ninguém zomba do Senhor. E a vitória final e escatológica de Deus sobre o mal. O Senhor vence e estabelece seu reino de justiça sobre a terra. Então, trazendo uma
reflexão a respeito do livro, né, para a gente entender o cenário da mensagem do profeta Obadias. Os descendentes de Esaú, né, os edomitas, volta e meia eles hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, considerando-os como um povo, desconsiderando, na verdade, como um povo irmãos. Eles eram irmãos, descendentes de Esaú e descendentes de Jacó, ambos filhos de Isaac e Rebeca. Está lá em Gênesis. Tal comportamento dos edomitas suscitou a ira de Deus e, por meio do profeta Obadias, o Senhor anunciou o fim deles, o fim daquele povo. As palavras de Obadias, em Obadias, versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. O reino de Edom estava localizado numa posição geograficamente muito boa, onde era de difícil acesso uma invasão inimiga, e por causa desses privilégios geográficos, eles sentiam-se seguros, mas Deus vê todas as coisas. O nome do profeta, como já pontuei, significa servo do Senhor ou adorador do Senhor, e nada mais é dito sobre o profeta, a não ser o que está contido aqui neste pequeno livro, mas de mensagem muito grande, tremenda, né? Não há consenso entre os estudiosos em relação à data, haja visto que houve 5 invasões de estrangeiros contra a nação de Judá, e a profecia de Obadias é entre uma dessas invasões. As opiniões chegam a variar do 9º até o 2º século. Houve 5 invasões dos estrangeiros contra a nação de Judá. A primeira foi ali em 926 a.C., está lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 e 26, ali no reinado de Roboão, logo após alguns anos da divisão do reino, lembrando que o reino era um só, a nação era uma só, com o término do reinado do rei Salomão. A nação foi dividida entre Reino do Norte, também conhecido como Israel, que ficou sobre o reinado de Jeroboão, filho de Nebate, as 10 tribos, e o Reino do Sul, também conhecido como Judá, que ficou sobre o reinado do filho de Salomão, Roboão. O Reino do Sul, Judá, eram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E nesse período do reinado de Roboão, em 926, Sisaque, o rei do Egito, invadiu ali o reino do sul, Judá. A segunda invasão foi a dos filisteus e árabes, no reinado de Jorão, entre 848 e 841 a.C. Está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 16 e 17. Uma outra terceira invasão ocorreu ali do rei Jeoás, rei de Israel, reino do norte. Invadiu ali o reino do sul, que era reinado por Amazias, em 790 a.C. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 13 a 14. E houve também uma quarta invasão, essa em 701 a.C., por Senaqueribe. Senaqueribe era rei da Síria durante ali o reinado do rei Amazias. E uma outra invasão, a quinta invasão, que foi a dos babilônicos, ali entre 605 e 586,
no período ali da destruição total de Jerusalém e dos muros do templo, onde o povo foi levado cativo para a Babilônia. Acredita-se que Obadias tenha profetizado em conexão com a segunda ou esta quinta invasão, ou entre a invasão dos filisteus e árabes, ou nesta quinta invasão dos babilônios. A ocasião do profeta Obadias é bem mais provável, segundo os estudiosos, que sejam a origem dessa sua mensagem seja durante esse período dessa invasão da segunda, né? Essa segunda invasão pelos filisteus e pelos árabes em 926, porque o profeta não faz alusão a nenhum rei, e segundo o estudo da sua mensagem, ela está mais para encaixar durante esse período da invasão dos filisteus e dos árabes em 926 antes de Cristo. E a mensagem do profeta? O profeta anunciou que os edomitas, os descendentes de Esaú, seriam castigados assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos seus inimigos, ou nessa segunda invasão dos filisteus e árabes, ou durante a invasão dos babilônicos e destruição de Jerusalém. Essa postura desagradou ao Senhor, que por meio do profeta Obadias anunciou a sua destruição. Durante esta invasão, os edomitas, povo irmão, se regozijaram, se alegraram com o que estava acontecendo com seu povo, com seus irmãos, com o reino de Judá. Se alegraram, depois, não se contentando com isso, participaram do saque da cidade, dos despojos, saqueando a cidade e criando emboscadas durante esta invasão daqueles que fugiam para não ser mortos, não ser pegos. Os edomitas ficavam nas emboscadas, colocaram emboscadas para que nenhum deles escapasse. Estrategicamente, quando os fugitivos durante a invasão ali para guardar sua vida saía pelos caminhos, os edomitas estavam escondidos. Pegavam, batiam e levavam de volta para entregar ao invasor, ao inimigo. Por causa dessas ações, Deus castigou este povo. Por isso a gente precisa ter cuidado com nossas ações. Não somos juízes. Quem julga é Deus. Nós estamos aqui para fazer desempenhar uma outra responsabilidade, né? E Deus vê todas as coisas. Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus que estava sendo massacrado. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Neste dia, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra todos os inimigos, assim como a vitória para aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor. Obadias, versículo 17. A mensagem do profeta de restauração. Deus é o Deus que comanda a história. Deus é Senhor. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra os edomitas, aquelas próprias nações que eram suas parceiras, que juntavam-se com eles para fortalecerem-se para as guerras. Deus suscitou, levantou essas mesmas nações para se voltarem contra os edomitas. Lembremos de Abacuque,
Da mesma forma, o povo de Judá, de Judá estava vivendo na calamidade, no desvio moral, nas injustiças sociais, na depravação da sociedade, dos levitas, dos sacerdotes. E o profeta Abacuque perguntou a Deus até quando Deus iria tolerar aquilo no meio do seu povo. Deus respondeu ao profeta, nós vamos estudar isso mais na frente, que Deus estaria levantando uma nação para trazer juízo ao seu povo. E essa nação eram os babilônicos, um povo mais ímpio ainda, de atos mais degradantes ainda. E o profeta Abacuque pergunta a Deus como Deus estaria usando uma nação mais ímpia ainda para julgar, para trazer juízo ao seu povo. Deus responde ao profeta que no tempo certo também os babilônicos teriam que prestar contas. Ou seja, Deus é Senhor e Senhor de todas as coisas. Deus dá oportunidade para que haja o arrependimento. Mas quando isso não acontece, Deus intervém na história. Deus chama para a prestação de contas. É a lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Então fica uma advertência para nós, né? Embora os motivos diferentes, as nações que declarariam guerra a Edom estariam na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação edomita, mesmo que desconhecesse tal fato. Com isso fica evidente que Deus comanda a história e conduz em direção à sua vontade. Deus comanda a história. Deus é Senhor. O homem quer se colocar no centro, quer se autodeclarar Deus, mas Deus é Senhor e todos terão que comparecer diante dele para prestação de contas. A mensagem de Obadias é um alerta de Deus para todos nós, mostrando que Deus resiste aos soberbos. E o pecado de Edom, dos versículos 10 a 14, nós vemos ali na mensagem do profeta as acusações contra os edomitas, né? Os pecados cometidos por esta nação que levaram a esse terrível juízo foram o orgulho e a crueldade. O orgulho e a crueldade. O orgulho deles os destruíram, pois pensava que sua posição geográfica seria um empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra, em virtude da sua posição geográfica, né, que era de difícil acesso para uma invasão inimiga. A altivez derruba pessoas, nações, líderes que se julgam incapazes de serem atingidos. Precisamos ser vigilantes, alertas. Deus comanda as nações. Tudo está debaixo da autoridade de Deus, né? Deus é Senhor de todas as coisas. E quando não há arrependimento, Deus corrige, Deus pune. A conspiração e a deslealdade das nações vizinhas, que eram companheiras ali, aliadas dos edomitas, foi usada para dar início ao propósito de Deus para julgar os próprios edomitas, por causa do orgulho que os cegou e a atitude de desprezo e contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e de Judá, o povo, irmão deles, né? A ira do Senhor se acendeu contra eles. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, está lá Deus dizendo, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falando a Abraão a respeito dos povos que estariam orando, apoiando a descendência de Abraão. Seriam povos abençoados, mas se amaldiçoassem o povo de Deus, a nação de Israel, seriam também um povo amaldiçoado. E o povo de Israel é o povo que Deus escolheu,
O propósito de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal. A partir dela, as nações, os povos, viessem a conhecer o Deus único, o Deus verdadeiro. Então Deus fez a sua promessa a Abraão: abençoarei aqueles que abençoarem a tua descendência, bem como haverá maldição para aqueles que amaldiçoarem. Mesmo que o povo de Israel estivesse vivendo um estado de desvio moral, é o povo de Deus e Deus lidaria com ela. Não é para aproveitar a situação e massacrá-lo também, porque é Deus, é Ele que age, é Deus que julga, porque Ele é Senhor. Os edomitas foram exterminados como povo ao longo dos tempos, em virtude das suas ações contra os seus irmãos. A palavra de Deus é fiel e se cumpre na vida de todos nós, ainda que pareçam inabaláveis em suas posições e seguros em seus recursos. O homem é apenas criatura. Deus é criador. Uma das armas que o adversário mais usa para derrotar a muitos é a soberba. E os edomitas foram extremamente soberbos e arrogantes e cruéis, né? Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. A soberba dá ao homem asas como águia para viver nas alturas de sua arrogância, porém se esquece que Deus é sobre todas as coisas e nos dá um lembrete, como está em Obadias capítulo 4, Obadias versículo 4. Se puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei. Aqui nos leva a refletir a respeito do que fez Satanás. Elevarei o meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi o resultado? Foi expulso, porque Deus não divide, não dá a sua glória a ninguém. Se puser o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei. Então os edomitas, achando porque sua posição era muito estratégica, em virtude de proteção, vivia num lugar alto, onde era o acesso dos inimigos era difícil, e também era aliada das nações ao redor. Então se sentiam protegidos, mas Deus usou as próprias nações para invadir o reino de Edom. A violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Deus, o povo de Israel, quando este precisou atravessar suas terras, estando ali em Cades Barneia, da ocasião que o povo tinha saído do Egito. O povo de Israel tinha saído do Egito, tinha passado ali aproximadamente 2 anos ali no Monte Sinai. Depois de 2 anos saindo ali para Cades Barneia, ali que Moisés enviou os espias para observar a terra de Canaã. E depois deste episódio, o povo precisava seguir viagem, né? E Moisés enviou mensageiros para o rei dos Edomitas. Está lá em Números, capítulo 20, versículo 14 a seguir. E os Edomitas negaram a passagem dos israelitas sobre suas terras, apesar da promessa de que se limitariam a passar pela terra sem causar qualquer prejuízo. A resposta do rei edomita a Moisés foi de duras palavras naquele momento em que os israelitas estavam precisando de ajuda. Ou seja, o povo irmão estava precisando passar pelo território deles. Moisés disse: nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, seguiremos o caminho certo, apenas passando pelo teu território. Se por acaso viermos a beber água dos teus poços,
nós pagaremos o preço devido por isso. O rei dos Edomitas não permitiu, levantou um grande exército e ficou à espreita. E se Israel tentasse passar pelo seu território, seriam atacados. Então, negou que seus próprios irmãos passassem pelas suas terras, no momento em que Israel estava precisando de ajuda. Então, lembrando novamente, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3, né? Então, é bom a gente ficarmos atentos a o que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos fala, né? Obadias trouxe essa mensagem para que o povo de Israel também se atentasse, porque muitas vezes o povo de Israel também estava sendo punidos por causa das suas maldades. Estavam sendo punidos. E o pecado dos edomitas é porque se aproveitavam dessas oportunidades para também agir contra os seus irmãos. Apesar da destruição, Judá seria restaurada, né? Apesar do cenário devastador, segundo a mensagem do profeta Obadias, versículo 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração, como está lá no versículo 21, né, do capítulo de Obadias. Portanto, diz o Senhor, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Em Apocalipse, também no capítulo 11, versículo 15, o apóstolo João vai dizer, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Deus é Senhor, o reino será do Senhor. Essas foram as últimas palavras de Obadias contra a arrogância dos edomitas. A arrogância e o orgulho da rebelião humana tem um preço. Edom achava-se indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação e restaurou a Judá, que estava sendo punida por causa das suas ações também. Muitas pessoas são tentadas a achar que estão fora do alcance de Deus, né? Deus as humilhará, assim como exaltará aqueles que se humilharem diante dele. E no grande dia, ele estabelecerá o seu justo governo sobre a terra. Então, as pessoas acham que pelo seu dinheiro, o seu poder momentâneo nesta terra, não precisam de Deus, que Deus não existe, que a Bíblia precisa ser alterada, ser ressignificada, se o contexto precisa ser alterado, tudo passa a ser relativo. Então o homem tenta se colocar no lugar de Deus. No Salmo 73, salmo escrito pelo levita Asaf, observando que os ímpios aparentemente prosperavam, enquanto os justos passavam situações de privação, de provações, Asaf chegou a ficar indignado, chegando a ponto de imaginar perder a fé. Aí ele diz, até que eu entrei no santuário e entendi qual é a recompensa dos ímpios, dos arrogantes, dos perversos, né? Então Deus é Senhor, Deus é soberano e Deus tem o controle de todas as coisas. Deus governa a história. O que temos que aprender com a mensagem do profeta para os nossos dias, trazer para o nosso contexto? A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo edomita, né? Que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema ali entre Esaú e Jacó. No tempo ali quando Esaú vendeu a primogenitura por causa de um prato de lentilha, e posteriormente, quando Jacó
passou pelo seu irmão para receber a bênção também do seu pai. Jacó precisou fugir para a terra do seu tio, em Padã-Arã, terra de Labão, onde lá ficou, casou com Lia, com Raquel. E depois de muitos anos, Jacó voltou e teve aquele encontro ali com Esaú, está lá em Gênesis, capítulo 33, versículo 4, onde se reconciliaram, mas os descendentes de Esaú ficaram ressentidos e foi, durante a história, um inimigo dos seus irmãos. As gerações seguintes se sentiram prejudicadas e adotaram um comportamento de rejeição e rivalidade com os descendentes de Jacó. A lei da semeadora, ela sempre cumpre o seu papel, uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias. Os edomitas desprezou a lei da semeadura e da retribuição. Sua arrogância o enganou a tal ponto que chegou a considerar que estava acima da lei e que, portanto, jamais seriam alcançados por ela. Obadias, versículo 3. Então, nós temos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir sobre o reino de Edom. Os versículo 10 a 14, o juízo, as acusações contra os edomitas, as causas por causa da destruição que viria sobre ela. Os atos de violência e soberba dos edomitas teriam consequências. Deus não deixa impune. A pessoa age durante sua vida praticando maldades, injustiças contra outros, mas lá na frente ele se arrepende e pede perdão a Deus. Amém. Deus perdoa. Mas e os atos praticados contra outros? Como é que fica? Tem que arcar com as consequências. Deus é justo. Deus perdoa. Mas as consequências têm que serem corrigidas. Davi adulterou e assassinou. Deus perdoou. Davi se arrependeu e Deus perdoou. Mas qual foram as consequências? Deus diz: a espada jamais sairá da tua casa. Houve incesto dentro da casa de Davi, irmão matando o irmão, irmão voltando-se contra o pai, tentando matar o pai, irmão tomando o reino do pai, irmão ou filho deitando com as mulheres do pai, no caso Absalão, E lá na frente, Absalão foi morto perseguindo o pai, o exército do pai. E lá na frente, o próprio Salomão, filho de Davi, que veio a ser o sucessor, também autorizou ali o assassinato do seu irmão Adonias, que queria tomar o trono. Olha quantas tragédias aconteceu na família de Davi por causa de atos que Davi praticou. Deus perdoou Davi, sim, mas as consequências, os atos ficaram, Paulo também vai escrever, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele de fato colhe. O fato de termos sido alcançados pela graça de Jesus não nos dá dispensa de servirmos ao Senhor com reverência e temor. Aprendamos com esta reflexão a partir da mensagem do profeta Obadias e dessa mensagem aqui do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. É preciso haver arrependimento, vigilância, temor, humildade e um contínuo andar em espírito. O profeta deixa claro na sua mensagem que todos aqueles que tiram proveito da desgraça e infortúnio de alguém que está sendo punido por Deus ou não, e se ensoberbece sobre eles, serão julgados por essas atitudes reprováveis. Deus é o Deus que julga, não o homem. E o dia do Senhor, a mensagem do capítulo 21, do versículo 21. Obadias, assim como os demais profetas, sempre trouxeram mensagens trazem ensinamentos
do Deus que exige justiça, não apenas em um futuro distante, mas também no tempo em que os acontecimentos se desenrolam contra o povo de Deus, porque o dia do Senhor está perto. Obadias capítulo 15, versículo 15 vai dizer: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te se fará contigo, ó Edom. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O amor e a misericórdia de Deus não permite que ele compactue com o pecado. Deus é justo. Deus não compactua com o pecado e com a desobediência dos homens. O dia do Senhor é um dia de julgamento e de justiça. A mensagem de alerta do profeta fica para nós. É uma clara mensagem contra o orgulho, a arrogância e a falta de cordialidade e empatia entre os homens, né? Principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solidários e não hostis com seus irmãos, como foi o caso dos edomitas. Não se deve rejeitar a ajuda àqueles que se encontram em circunstâncias adversas por causa da situação mal resolvida no passado, né? Ou mesmo alegrar-se com a injustiça do outro. Não foi assim que Deus nos ensinou. Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativa para que outros assim procedam. No tempo certo, Deus levará essa pessoa a prestar contas. Nós não somos juízes de ninguém. Jesus vai dizer que o maior dos mandamentos, Jesus vai resumir em dois os mandamentos: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se tu ama o teu próximo, tu não vai desejar o mal para ele, porque é como se tu estivesse desejando para ti mesmo, né? Mesmo quando os edomitas negaram ao povo de Israel passarem pelas terras, está lá em Números capítulo 20, quando o povo estava saindo ali do deserto, no deserto, a ordem do Senhor é que não deveriam, os judeus, não deveriam revidar aquele ato arrogante dos edomitas que não permitiram passar pelas suas terras. Deus levaria eles a prestar contas, né? O comportamento de Jacó com sua família no passado não significava para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo com os descendentes de Jacó, seus irmãos. O desejo de justiça por alguém pode facilmente ser confundido com vingança, e Deus é o Deus que vê todas as coisas. Então, meu irmão, a mensagem do profeta é um desafio para todos que arrogam para si reparação das injustiças sofridas. Deus é um Deus justo. O orgulho, a altivez, visto e denunciado pelo profeta Obadias em Edom, contra os edomitas, são como uma semente no coração dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos de Deus, do Senhor, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida destas pessoas, levando a um caminho de destruição. Levando a um caminho de destruição. Então, fica a advertência para nós. Os arrogantes serão humilhados. Os prepotentes serão humilhados, como aconteceu com o reino edomita. Os edomitas foram como se nunca tivessem nascido, né? Como se nunca tivessem sido. Foram destruídos. Olha o resultado. No século IV, no século VI, antes de Cristo, eles foram derrotados e expulsos das suas terras, né? As consequências das suas ações. Como consequência, fixaram-se ali próximo ao Mar Vermelho. Todavia, ali em aproximadamente 312 a.C., foram novamente destruídos pelos nabateus, depois espalhados pelas terras, sobreviveram através de casamentos mistos com outros povos da região. E no Novo Testamento, eles ficaram conhecidos como os idumeus. Edom
no Novo Testamento, eles são conhecidos como os idumeus. O próprio Herodes, o Grande, que era o governador ali, o rei ali da Judéia, de Judá, no tempo de Jesus, ele era um edomita, um idumeu. Porém, em 70 depois de Cristo, né, o general romano Tito destruiu Jerusalém, o reino ali. Os judeus foram expulsos, dispersos por todos os povos, e os idumeus foram destruídos. Enquanto os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como uma nação em 1948, na nossa era, né? A nação de Israel foi novamente reconhecida como um Estado independente e os edomitas, os idumeus, sumiram na história, desapareceram, extinguiram-se. Olha Deus cumprindo a sua mensagem, né? A sua palavra. Os idumeus desapareceram da história para sempre. Então, a profecia de Obadias se cumpriu. Seu livro confirma o princípio bíblico da retribuição divina. Cedo ou tarde, todos nós arcaremos com os nossos atos diante de Deus. Não nos esqueçamos jamais desta verdade bíblica. Tudo que o homem semeia, ele colhe, porque Deus é um Deus justo. Deus perdoa, mas o homem tem que arcar com os seus atos. Fica uma mensagem para nós. Amém? Deus te abençoe.